no correr do tempo, ele chegou um dia para mim e falou assim: você quer conhecer Chico Xavier? Aí eu peguei e falei assim: claro, porque até então eu conhecia Chico Xavier através dos livros, das pequenas brochuras que tinham a respeito da sua biografia, em que ele falava que ele não era nada, que ele era apenas um cisco. E eu olhava e lia aquilo e falei assim: Chico, se você é um cisco, o que eu sou então? E você fica montando na sua cabeça uma verdadeira fantasia, né? E ali você tinha mais ou menos que idade para eu... Eu estava ali naquela época com 26 para 27 anos. Estava com 2 anos de casado e tudo mais. Já tinha ganhado alvará de soltura. Minha esposa tinha liberado para eu poder até... Mas era parcial, né? 10 horas tinha que estar Tinha que estar em recolhido. casa. Não, mentira. Muito pelo contrário. Ela me incentivou bastante a seguir e até me acompanha até hoje. Então, ele falou assim: nós vamos com um grupo da dona Yolanda César. Aliás, hoje é aniversário de nascimento da dona Yolanda César. Ela completaria hoje 110 anos, 103 anos, né, de vida. Então, é aniversário dela. Dona Yolanda, um grande beijo. Uma pessoa extraordinária também. E ela organizava essas excursões? E ela, na verdade, era uma excursão que começou... Você vê como é que são as coisas, né, Éder? A história da dona Yolanda, ela tinha 4 filhos, 3 moças e um rapaz, Augusto César Neto. O Augusto César, ele é autor espiritual de alguns livros do Chico Xavier, né? Que é Éramos 6, Jovens no Além, né? Ele faz parte dessa coletânea, que eu não sei se você tem na sua biblioteca, na sua livraria, né? Então, o Augusto César é filho da dona Yolanda César. O Augusto, ele era noivo, né? Estava para casar, trabalhava, a família dele muito bem estruturada. E ele, numa vinda aqui para a Baixada Santista, ele sofre uma parada cardíaca na praia e desencarna. E ela desce para saber do filho dela, para todo mundo contar. Era uma coisa muito complicada, a família se esforçando, porque ela tinha um apego, um amor com esse filho e esse filho com ela, que era uma coisa extraordinária, né? Família italiana, daquele sangue, né, sempre impositivo e tudo mais, uma matrona fantástica. E ela não soube lidar bem com o desencarne. Aliás, qual mãe que consegue entregar seu filho? É contra a natureza. É contra a natureza. Você entregar seu pai e sua mãe já é uma coisa dolorida, né? Um companheiro, uma companheira é uma coisa que dilacera a gente. Imagina um filho. Uma mãe ainda por cima, não é? E ela não se conformava de jeito nenhum com aquilo. E aí uma amiga chegou para ela e falou assim: por que você não vai lá no Chico Xavier? Ela falou: mas quem é Chico Xavier? Isso era a década de 60 para a década de 70, bem ali no finalzinho. Mas quem é Chico Xavier? O Chico Xavier, ele traz cartas das pessoas e tudo mais. E ela falou: eu vou lá, quero saber do meu Augusto. E foi até lá o Chico. E o Chico, quando encontrou com ela, falou: Yolanda, ainda é muito cedo, né? Mas vamos ver, continue vindo aqui, que quem sabe, né? Ele manda um recado e tudo mais. E foram se passando os anos, ela ia frequentemente, 15 em 15 dias ela ia atrás do Chico. Ela aprendeu a dirigir depois dos 50 anos de idade, pegava o carro que era do Augusto, que era um carmanguia. Você talvez não sabe o que é isso, mas você que é da minha época sabe o que é um carmanguia, né? Então, ela pegava um carmanguia naquelas estradas esburacadas que serviam São Paulo e Minas Gerais para encontrar com o Chico. Como eu te falei, o Augusto estava num processo já de criar sua própria família, de casar e tudo mais, né? Então já era um adulto bem formado, tinha 26 para 27 anos. E aí um dia ela chegou para ele e falou assim: ô Chico, fala uma coisa para mim, porque ela falava muito, ela criou aquele laço, né, muito grande, e falou assim: Chico, fala uma coisa para mim. O espírito, quando desencarna, ele fica analfabeto?
Ele falou, não, Yolanda, por quê? Porque eu gastei uma fortuna educando esse menino e até hoje ele não me mandou uma letra sequer. Ah, Yolanda, é assim, às vezes é muito complicado e tudo mais, e etc. Vamos ter um pouco de paciência, quem sabe acontece. Até que um dia, ele chegou para ela e falou assim, tem um recado para você, Yolanda. É do Augusto? É do Augusto. Mas, Yolanda, é muito pequeno. Mas é do Augusto? Não importa. Yolanda, é muito pequeno. Bom, pode me dar. Aí estava escrito assim, só depois de LM. Só depois de LM? O que é isso, Chico? Ele falou, também não sei. Mas é o recado que ele mandou. Mas é um absurdo um negócio desse. Aí o Chico chegou para ela e falou assim, ô Yolanda, o filho do Iker está se formando em medicina e precisa fazer um estágio em São Paulo. Você poderia abrigá-lo na sua casa? Falou, claro, Chico. O que você pedir, eu faço. Tem lá a suíte que era do Augusto, ele vai ficar lá, pode estudar e tudo mais. Aí trouxe o Lênio para São Paulo, o Lúciano se hospedou na casa dele. Mas nesse ínterim, a Rosa, que era noiva do Augusto, frequentava a casa da Dona Yolanda porque tinha uma consideração com ela fantástica, muito grande, uma ligação muito forte também. E o Lênio se encantou com a Rosa e pediu licença para Dona Yolanda se ele podia namorar com a Rosa. Meu filho, ela é livre, ela é uma mulher livre. Você fique à vontade, se ela aceitar o seu a sua cortesia, né? O seu namoro, vocês são livres, pode estar. E aí, Rosa namorou com Lênio, noivou com Lênio e casou com Lênio. Chico veio para o casamento deles e tudo mais, foi feito no cartório. Partiram para a lua de mel. Quando eles voltaram da lua de mel, a Dona Yolanda foi lá para Uberaba. E aí ela sentou na mesa com o Chico e o Chico começou a psicografar diversas páginas. Juntou todos, ele tinha um jeito de bater as páginas assim, acertar tudo direitinho, olhar um a um, e eu falei assim, é para você, Yolanda, é do Augusto. O LM era depois da lua de mel. Olha. E a partir dali, ela tomou um rumo completamente diferente da vida e começou a se aproximar cada vez mais do Chico, a entender do trabalho dele. E aí ele chega para ela e fala assim, Yolanda, eu queria te pedir uma coisa, que você montasse um centro espírita para receber as mães que buscam consolo lá em São Paulo. E ela vai, sob a supervisão do Chico, monta um centro espírita onde era a suíte do Augusto, no fundo do quintal da casa dela, que era no edícula à parte, e lá se desenvolve o Lar Oficina Augusto César Neto, onde muitas médiuns se reuniam, indicadas pelo Chico, para fazer a parte de psicografia para as mães, né, para os filhos, para todo mundo que tinha aquela perda, né, que precisava, de certa forma, consolar o coração. Né? Esse é o trabalho. Aderente a isso, o Chico falava sempre em caridade com ela. E ela começou a organizar as distribuições de final de ano do Chico Xavier. Aquelas distribuições que eram feitas em Uberaba, com aqueles caminhões de mantimento, com pão, maçã, brinquedo para as crianças e tudo mais, ali era o trabalho da Dona Yolanda em conjunto com aquelas mães e aqueles pais que perderam os filhos, que se juntaram num esforço, nas mensagens que os filhos mandavam, falavam assim, papai, mamãe, me veja através dos nossos irmãos que têm necessidade. Ajude-os e vocês estarão me ajudando. Então esses pais se uniam e no final do ano era aquela distribuição daquelas milhares de pessoas que ficavam por vezes uma semana na fila. Nem sempre para pegar alguma coisa, mas às vezes somente para passar e dar um beijo na mão do Chico. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.